Olá, pessoal. Então, agora nós vamos fazer a correção da atividade 1 de geometria, que está na plataforma da prefeitura, tá bom? A gente vai falar sobre razão entre grandezas diferentes, né? A razão é a divisão entre a medida das grandezas. Então, fração, ela pode ser uma comparação, uma divisão, uma razão, né? Nesse caso, a gente teve aqui nessa atividade a velocidade média. A velocidade média também é muito utilizado quando a gente vai falar conteúdo de física lá em ciências, tá bom? Então, é a razão entre grandezas diferentes e é calculada pela divisão entre a distância percorrida. Normalmente em física é utilizado ΔS sobre ΔT. Esse delta que a gente fala em física, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, esse deltazinho que a gente fala é uma variação. Então, como assim, Angélica, uma variação? Uma variação da posição e a variação do tempo. Porque, por exemplo, pode ser que eu queira saber a velocidade média no espaço de tempo, no espaço de uma distância, tá? Mas a gente pode falar também que é apenas a distância dividida pelo tempo. O que eu acho muito legal, como a gente tem pouca atividade, vou falar um pouquinho também, tá bom? O que eu acho muito legal é que, por exemplo, quando a gente está vendo uma placa de velocidade máxima, é muito bom que a gente vai lembrar sempre da fórmula, porque o que a velocidade máxima está lá falando? Por exemplo, 80 km por hora. O que é esse 80 km? Não é a distância? E esse hora não é o tempo? Então, quando eu vejo essas placas que tem lá, 80 km por hora, como essa aqui que eu acabei de colocar, olha só, 60 km por hora. O que são os quilômetros? A distância. O que é a hora? O tempo. Então, a gente sabe que a velocidade nada mais é que a distância dividida pelo tempo, tá bom? E aí, tem mais um exemplo aqui, né, falando: o veículo está em movimento e dirige aos limites de uma cidade a 200 km de distância de um ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, qual a velocidade média? Então, olha só, 200 km é a distância e 4 horas é o tempo. Então, a distância dividida pelo tempo dá 50 km por hora, tá bom? O mais importante quando a gente vai falar de velocidade média é que a gente tem que saber que tem umas medidas que estão no Sistema Internacional de Unidades. Quando eu falo de distância, estou falando de quilômetros. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de horas. Mas no Sistema Internacional, a distância diz mede metros e o tempo em segundos, tá bom? Mas isso mais para frente vocês vão estudar. E a densidade demográfica? A densidade demográfica nada mais é do que uma razão, uma comparação entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui: a razão de extrema importância por oferecer um valor proporcional da quantidade de habitantes das cidades. Por que São Paulo, por exemplo, tem uma densidade demográfica muito grande, gente? Porque são muitas pessoas, milhões de pessoas, num espaço pequeno. Então, aqui ele passou um exercíciozinho, olha. Digamos, por exemplo, que uma cidade A possui 10.000 moradores e uma área total de 1.000 quilômetros quadrados. E que a cidade B possui os mesmos 10.000 moradores em um espaço de 100 quilômetros quadrados. Aí ele pergunta: qual das duas cidades possui a situação mais crítica? Então, primeiro é feita a densidade demográfica da cidade A, que é o número de habitantes. Então, ele tem 10.000 habitantes por 1.000 quilômetros quadrados. É feita a divisão e se descobre que tem 10 habitantes por cada quilômetro quadrado. E na cidade B, nós temos aqui 10.000 habitantes por 100 quilômetros quadrados. Então, olha só, gente, vai dar 100 habitantes por cada quilômetro quadrado. Ai, Angélica, não estou entendendo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, você tem um espaço que você colocou 10 pessoas. Nesse mesmo espaço na cidade B, você tem 100 pessoas, ou seja, a densidade demográfica é maior, tá? Você pode brincar assim em casa. Por exemplo, pega um espaço de 1 metro quadrado, que fica tranquilo para todo mundo, e bota uma pessoa. Então, você vai ter uma pessoa por metro quadrado. Agora, bota 2 pessoas
3 pessoas, então esse espaço já vai ficar mais apertado, né? Então isso é a densidade demográfica. Você pode fazer com a sua casa, mede a sua casa, vê quantos quilômetros, metros quadrados tem, quantas pessoas tem nessa casa e faz a conta. A quantidade de pessoas dividido pelo metros quadrados para ver, né, quantas pessoas tem por metro quadrado. Bom, aqui rapidinho no exercício, que eu me alonguei demais, mas eu achei necessário a gente falar sobre esses assuntos, tá bom? Quantos reais serão gastos em uma viagem de 600 km com carro que possui autonomia de 12 km por litro? Olha só, gente, isso aqui é um probleminha comum, porque ele está dizendo aqui, ó, a cada 12 km ele vai gastar 1 litro, né? Então ele quer saber quanto que vai gastar. Se ele vai percorrer 600 km e a cada 12 km ele vai gastar 1 litro, basta dividir 600 por 12 para descobrir quanto que ele vai gastar. Então, aqui não tem fórmula nenhuma, é só a gente fazer a matemáticazinha mesmo, tá bom? Ele tem 600 quilômetros, a cada 12 quilômetros ele vai gastar 1 litro de gasolina. Então, eu descubro quantas vezes nesses 600 eu tenho 12 quilômetros. Daí, a gente sabe que vai ter 50. 50 vezes eu tenho os 12 quilômetros aqui, tá? Então, 50 litros eu vou gastar de gasolina, tá bom? 50 litros que vai ser gasto, tá bom? Toda vez que tiver um problema assim, é tantos por litro, tantos por quilo, tantos por... Você vai pegar o seu montante e dividir para descobrir. Se a cada 12 quilômetros ele vai gastar 1 litro, eu vou pegar 600 e dividir por 12 para ver quantas vezes ele tem os 12 quilômetros aqui dentro. E aí ele diz que é por 3,49, que a gente vai fazer 50 litros, né? A gente vai fazer 50 vezes, já que cada 1 litro é 3,59, 50 vezes 3,49, desculpa. Então aí, R$174,50. Essa 2 aqui também, gente, essa 2 a gente vai observar, ó. Um automóvel parte uma viagem cuja distância aproximada é 900 km. Sabendo que foram gastas 15 horas nesse percurso, qual é a velocidade média? Gente, só lembrando aquela placa lá de 60 km por hora. Velocidade média vai ser igual a distância dividida pelo tempo, né? Pessoal, preste atenção. Quem vai ser a distância aqui? A distância está sempre em quilômetros, metros, enfim. A distância aqui é 900 km. Eu vou botar aqui 900 quilômetros por tempo. Então, foram 15 horas gastas. Daí, a gente divide 900 dividido por 15. Então, a velocidade média aqui vai ser 90 por 15, 6, 60 quilômetros por hora. Bom, vamos para essa questão 3 aqui, que ela merece a nossa atenção, tá bom? Não que as outras não mereçam, mas... A que horas chegará na cidade B um automóvel que parte da cidade A às 12 horas, sabendo que é possível desenvolver uma velocidade média de 80 km por hora e que a cidade A está distante 240 km da cidade B? Primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu fazia quando era, estudante, é anotar os dados. Então, esse 80 aqui é a velocidade média. Esse 240 km é a distância. Então, ele quer saber o tempo que vai levar aqui para poder somar as 12 horas. Então, primeira coisa, vamos lembrar da formulazinha, lembrando aquela placa lá, 60 km por hora, que é a velocidade, né? Quilômetro é a distância, hora é o tempo. Então, vamos substituir. Esse V, já que é a velocidade média, e ele deu a velocidade média, olha só. A velocidade média é 80 km por hora. Então, eu venho aqui, substituo o Vzinho, vou colocar a fórmula aqui novamente. Venho aqui no lugar do V, coloco 80. A distância, ele falou, 240 km, que ele fala, cidade A dista, ou seja, está distante, 240 km. Daí ele quer saber o tempo. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai fazer um produto do meio pelo produto dos extremos. Eu não vou nem dizer como é que eu falo, né?
em sala de aula como é que a gente chama esse produto do meio para o produto dos extremos, mas enfim, a gente coloca umzinho aqui embaixo e vai fazer, ó, uma multiplicação, tá, em x, que é o produto do meio pelo produto dos extremos, 80 vezes t, tá? Quanto que é? 80t, né? Então vem aqui, 80t é igual a, vai fazer a mesma coisa aqui com 240 vezes 1, tá bom? 240, né? E aí, ele está perguntando aqui, 80 vezes algum número vai ser igual ele está perguntando, 80 vezes algum número vai ser igual a 240. Se a gente for lá na tabuada, 8 vezes 3 dá 24, né? Então, 80 vezes 3 vai dar 240. Mas você sabe que você vai manter que o t vai ser igual a 240. E o número que está lá junto, ele vai passar dividindo, né? Igual a 80. Então, o tempo dele, ele vai levar 3 horas. Presta atenção, se ele saiu meio-dia, se ele saiu 12 horas, ele vai chegar que horas? Bom, 12 horas mais 3 horas, então ele vai chegar lá às 15 horas, tá bom? 15 horas. Então agora, bora para 4. Um conceito mais utilizado pela geografia é o conceito de densidade demográfica. O uso desse dado tem como objetivo determinar a origem da população? Não tem como saber de onde que veio. Avaliar o crescimento da população? Não. Calcular a quantidade de nascimento para cada 1.000 habitantes? Não. É para mensurar a distribuição da população por espaço geográfico. E aqui tem uma situação que vocês vão precisar, né, usar a calculadora, porque o número é um número considerável. Está aqui, no Brasil há aproximadamente 209,3 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 8.516.000 km². Então, como a gente viu ainda há pouco, a densidade demográfica vai ser o número de habitantes pelo quilômetro lá quadrado que eu tenho, tá bom? Que é pelo tamanho quadrado. Então, vamos lá. Então, a densidade demográfica, vai ser 209,3 milhões. Eu vou botar logo milhões, tá bom, gente? 300 mil pessoas, ok. Então, 209 milhões, 300 mil pessoas, dividido por 8 milhões, 516 mil. Então, isso vai dar 24,57 aproximadamente habitantes por quilômetro quadrado. Estudem sobre esse assunto, é um assunto interessante, sempre é bom aprender um pouquinho mais. Se qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beijo grande!